Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela com a apresentação. Então, hoje eu vou falar sobre se a LGPD impede a divulgação de dados processuais. Então, como vocês vão ver no decorrer da apresentação, é um assunto ainda que está gerando muito litígio nos tribunais, justamente porque não há um consenso sobre o que o judiciário entende se é possível a divulgação ou não. No decorrer da apresentação, vocês vão ver que há diversas formas de divulgar esses dados, tanto de modo científico quanto de uma empresa privada divulgando ou um tribunal, e eu vou abordar um pouco cada aspecto e como isso está sendo julgado pelos tribunais. Então, um pouco sobre a minha apresentação de hoje, né? A gente vai abordar os tipos de dados existentes nos processos judiciais, quem são os titulares envolvidos, quem trata essa informação, como as informações são obtidas e publicizadas, como a LGPD aborda esse assunto, e também como o judiciário vem julgando os litígios. Bom, antes de a gente abordar até como os tribunais vêm julgando, é bom a gente até separar os contextos. Então, a gente está falando de que tipos de dados processuais? Estamos falando de dados processuais oriundos de páginas públicas, como sentenças ou informações de andamento processual, que são informações que qualquer pessoa pode acessar, independente de estar autenticado ou não. Ou se estamos falando de dados processuais, de documentos associados ao processo, e por ser um documento, geralmente tem dados pessoais, dados de RG, CPF, ou talvez até um contrato de trabalho, ou dados de um boletim de ocorrência. Geralmente, esses tipos de informações estão restritas mediante o uso de credencial e de partes que fazem parte daquele processo, geralmente. Ou ainda a gente pode estar falando de dados processuais oriundos de processos judiciais sigilosos. Então, até por uma garantia da legislação, são processos judiciais que têm dados bem mais restritos. Então, conforme vocês vão ver as discussões que eu vou tratar nos próximos slides, a gente sempre precisa restringir sobre que tipo de informação que a gente está discutindo sobre a disponibilização. Estamos discutindo informações que vieram de páginas públicas, estamos discutindo disponibilização de informações em processos judiciais sigilosos, ou se ainda estamos discutindo sobre esses documentos que eram de um acesso restrito, apesar de só exigir uma credencial de advogado, por exemplo. E quanto aos titulares de dados pessoais? Então, dentro de um processo judicial, a gente pode ter informações das partes, e as partes é o titular que acaba tendo mais informações pessoais, até em virtude do contexto, que geralmente detalha fatos e como até o modo o litígio se desenrolou. Mas ainda a gente acaba tendo até informações do próprio advogado, apesar de serem informações bem mais simples, como geralmente só o próprio nome do advogado e sua OAB. Também temos o juiz prolator da decisão, mas também a gente não acaba tendo nesse próprio processo judicial outras informações sobre o juiz, acaba mesmo só o nome atua como se deu a atuação dele dentro do processo. Ainda podemos também ter o nome dos peritos, testemunhas e até mesmo nomes de terceiros, então pessoas que não são diretamente envolvidas naquele processo, mas podem ter seu nome mencionado. Bom, aqui mais um item, né? Quem realiza o tratamento de dados pessoais? Até como o Rodrigo até explanou, a questão dos dados abertos, isso é muito útil para fins acadêmicos, então os órgãos de pesquisa acabam atualmente extraindo esses dados dos tribunais para fins acadêmicos. A própria LGPD faz uma isenção da aplicação da LGPD para órgãos de pesquisa, então há bem mais permissões para realizar esses dados, desde que, claro, considerando os próprios direitos dos titulares. Também fazemos, as empresas privadas podem realizar esse próprio tratamento, e como vocês vão ver, alguns casos que eu trouxe de decisões judiciais, os litígios se restringem principalmente ao que as empresas privadas desenvolveram. Não cheguei até a encontrar no momento litígios envolvendo órgãos de pesquisa, até em virtude de como a própria pesquisa é conduzida. Muitas vezes o artigo que é publicado sequer menciona dados de pessoas, dados que possam identificar uma pessoa, então os grandes litígios acabam sendo principalmente dos sistemas de busca.
E também o próprio tribunal, né, quando a gente fala de órgãos públicos, a gente pode se referir aos próprios tribunais que, pela garantia, pela obrigação legal, disponibilizam essas informações até para dar publicidade aos trâmites processuais, que é o que garante a própria Constituição Federal, artigo 5º. Bom, quanto à LGPD, né, o que a LGPD trata sobre, aborda sobre esses dados públicos, considerando o que os próprios tribunais têm o dever de fornecer essa informação. Bom, a LGPD, em específico, o artigo 7º, aborda sobre o tratamento de dados pessoais, que poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Em específico, parágrafo 3º, aborda que o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. E por que em específico esse parágrafo faz muito parte da discussão do que a gente está abordando hoje? Em virtude que, pela obrigação constitucional, os tribunais disponibilizam essas informações, seja no site deles ou seja em diários de justiça. Essas informações são públicas e, por consequência, por serem públicas, as empresas privadas ou acadêmicos ou pessoas físicas acabam extraindo essa informação para interesses próprios. Então, seja para fazer uma análise acadêmica, seja para organizar essa informação e vender essa informação organizada mediante um serviço, entre outras finalidades. Só que, como a gente vai ver em alguns litígios, esse tratamento, principalmente quando ele ocorre por empresas privadas, como essa informação organizada, disponibilizada, acaba que os titulares de dados pessoais, são as pessoas envolvidas nesses processos judiciais, acabam entrando na justiça com algumas reclamações específicas sobre o que aconteceu. Então, a gente já vai chegar nesse assunto. Aqui um pouco das fases, né? Então, como se dá, para a gente compreender como essa informação é disponibilizada, passa por algumas fases antes. A primeira delas é a fase do download. Então, primeiro é questionado de onde essa informação está vindo, se o usuário está baixando de uma página realmente pública, se ele não estava com algum acesso indevido. Essa página pode ser pública, mas exigindo uma autenticação. Geralmente, quando exige uma autenticação, tem os termos de uso para acessar esse sistema. Então, se esse download está sendo feito dentro dos próprios termos de uso do tribunal. Após o download da página, tem a parte da extração. Então, a partir de um arquivo HTML, um arquivo texto, o analista de sistemas que vai fazer essa extração, ele vai identificar palavras-chave dentro do texto e vai converter, assim, organizar essa informação em um banco de dados para posterior análise. Temos ainda a fase de organização, que pode envolver tanto o cruzamento de dados, quanto organizar esses dados e converter em um conhecimento que possa ser útil para as partes. E, por fim, como a gente já vem abordando, a questão da disponibilização. Então, vocês viram que nessas fases há já alguns pontos que podem ser questionados. Então, como esses dados foram obtidos, a pessoa que extraiu essa informação, ela poderia ter acesso às informações? E mesmo ela tendo acesso, que tipos de dados foram cruzados? Isso já pode gerar algumas discussões. Então, houve alguma discriminação quanto ao esse cruzamento de dados? Houve algum viés? E se esse viés, esse sistema, ele implica em alguma decisão automatizada, alguma pessoa está sendo prejudicada como o modo como essa informação foi processada? Então, aí já entramos em outros pontos. Aqui um pouco sobre a parte técnica, né? Então, como é a questão do web crawling, que é o termo técnico para essa extração dos dados. Então, isso entrando mais na parte de programação, como os usuários baixam essas informações automatizadas dos tribunais. Aqui, quando essa informação já está baixada e os programadores convertem esses dados em informações e armazenam em um banco. Aqui um pouco os questionamentos de cada fase que eu já acabei adiantando na minha própria apresentação, né? Então, falando da LGPD em específico,
quando a gente organiza os dados, é necessário principalmente considerar a finalidade para o qual o sistema foi desenvolvido e se em algum momento esse cruzamento de informações, esse tratamento está sendo utilizado para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. E agora vamos falar, enfim, da própria disponibilização, até que é o tema do nosso do tema da palestra de hoje. Então, como eu abordei no início da palestra, a gente precisa restringir a contextos, né? Então, a gente primeiro está falando de que tipo de dado que a gente está disponibilizando. Se a gente está falando de dados sigilosos, basicamente a nossa discussão está bem mais restrita, até em virtude do que a própria lei prevê. Mas se a gente está abordando sobre dados disponibilizados em páginas públicas e dados principalmente de empresas privadas, porque até quando a gente aborda para fins acadêmicos, o próprio resultado da pesquisa científica dificilmente vai focar em pessoas físicas e sim em estatísticas, né? Então vamos fechar esse contexto primeiro para tratar esse assunto. Então, falando de empresas privadas e que processam essas informações públicas dos tribunais, temos esses contextos. Então, páginas públicas, indexadas ou não por sistemas de busca e com ou não uso de credenciais. Aqui a gente já fala de uma coisa que a gente está vendo muito nos litígios, que são sites que disponibilizam dados de tribunais. Esses próprios sites têm sistemas de buscas internos, mas até uma forma de publicizar esse site e as pessoas encontrarem ele, elas acabam tendo também seu conteúdo indexado no Google. Então, aqui já a gente entra porque boa parte dos litígios acabam discutindo esse assunto, que são pessoas que fizeram parte de um litígio, não se importavam tanto em seu dado estar no site do tribunal, até porque uma pessoa dificilmente localizava ela de uma forma fácil o seu processo, as informações. Mas quando o seu nome é colocado no Google, esses dados processuais são localizados com muito mais facilidade. E não só o Google indica esse processo judicial da pessoa. Esses outros sites que também indexam esses dados dos tribunais também fornecem as informações. Então, as pessoas, esses titulares de dados pessoais, como vocês vão ver nesses litígios, não concordam com esse tipo de disponibilização e acabam entrando na justiça. E também, como eu vou abordar mais para frente, já adiantando, ainda não há uma uniformidade no entendimento se tanto o Google poderia disponibilizar essa informação, quanto se esses sites terceiros que abaixam esses dados dos tribunais, se poderiam também expor as pessoas dessa maneira. Então, até também vou abordar em seguida, esse caso está sendo decidido até inclusive no Supremo Tribunal Federal em um tema de repercussão geral. Então, vocês vão ver que é um tema ainda que não há eu vou acabar dando até algumas orientações do que eu vejo que estão ocorrendo, mas não há ainda uma decisão uniforme sobre como tratar esse tema. Então, é um tema ainda muito controverso. Aqui, de forma rápida, até para não estender muito, eu vou abordar um pouco os litígios. Vou abordar, até por questões de proteção de dados, eu não vou identificar nem o processo, nem as pessoas envolvidas, porque até o intuito não é expor as pessoas, e sim expor as situações que estão sendo discutidas em cima dessa publicidade dos dados processuais. E o primeiro deles é o que foi julgado no Superior Tribunal de Justiça, em que uma pessoa que tinha um processo judicial, esse processo judicial já tinha sido arquivado, mas quando ela consultava o seu nome no Google e nesse sistema terceiro, o seu nome ainda aparecia. E a pessoa alegava que isso estava lhe causando sérios transtornos em suas atividades profissionais. Qual foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido? Bom, ele alegou a questão do artigo 5º da Constituição, que os processos judiciais são públicos, a própria lei prevê quando esse processo judicial deve ser sigiloso, e por o processo dessa pessoa não estar na categoria de processo sigiloso, ou por não ter sido requisitado pelo advogado, ou até por não se encaixar como um processo sigiloso, acabou que esse processo é público e o Superior Tribunal de Justiça entende que, sendo público, não há como ele limitar o que as empresas, quem baixa essas informações vai fazer com esse tipo de dado.
Então, até foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, se esses dados são públicos, quem processa a informação acaba tendo o direito de consumir a informação e até amparado pela própria LGPD, como a gente mencionou no começo da apresentação, que a própria LGPD permite esse tratamento de dados públicos. Mas como vocês vão ver, esse não é um entendimento também que está preponderante, há outros entendimentos. Também eu vou mencionar um pouco mais para frente, mas já a própria decisão menciona aqui a resolução 121 do Conselho Nacional de Justiça, que trata especificamente dessa publicidade de dados processuais. Aqui um outro processo que já passou pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, sobre em específico da formação de listas negras. Listas negras é um termo que foi criado para especificar listas de pessoas que processaram as empresas que elas trabalhavam. Uma dessas pessoas soube que constava nessa lista negra e ela entrou na justiça alegando que era uma prática discriminatória e que essa prática foi possibilitada por um sistema de busca fora do tribunal, um sistema desenvolvido por uma empresa privada, e que isso estava prejudicando ela até de conseguir outros empregos. E qual foi a decisão do próprio Conselho Nacional de Justiça? Ele comentou que essa coleta de dados não era feita em específico do site dos tribunais, até porque o próprio Conselho Nacional de Justiça orientava que em dados de processos trabalhistas nos sites dos tribunais não é possível buscar pelos nomes das partes, mas como empresas privadas, então empresas baixaram esses dados de diários, processaram essa informação e o que o tribunal não fazia, que era buscar o nome da parte, a empresa privada fazia em seu sistema de busca. Então, a pessoa não era prejudicada, no entendimento dela, a pessoa não era prejudicada no site do tribunal, mas ela era prejudicada nesse site desse sistema terceiro. Mas o próprio Conselho Nacional de Justiça entendeu que fugia da alçada dele esse julgamento, porque ele no máximo deveria verificar se o tribunal, a orientação era que o tribunal não deveria fazer essa busca por nome das partes, mas se uma empresa terceira estava fazendo, fugia da alçada de julgamento dele. Então a gente acabou vendo já dois processos no sentido de que os tribunais resolveram não punir a empresa que fez esse processamento dos dados de diários de justiça, os dados de sentenças, mas nesse julgamento do Tribunal de Justiça do Paraná, a gente já vai ver um sentido contrário. Então, é também um caso muito similar de uma funcionária que entrou com processo trabalhista, ela teve seu nome exposto nesses sites terceiros, tanto nesses sites terceiros quanto no próprio Google, que acaba indexando essas informações. Ela se sentiu prejudicada e foi requerer na justiça a remoção dessa informação dela nesse site terceiro, alegando também a própria resolução do CNJ, que mencionava que, em específico, os processos trabalhistas não devem permitir a busca pelo nome das partes e que esse site terceiro estava permitindo. Já de modo diverso aos entendimentos do próprio STJ e do próprio CNJ, o TJ do Paraná concordou com esse requerimento dessa pessoa física e mencionou que se essa resolução do CNJ impede que os próprios tribunais façam essa pesquisa por nome das partes, isso deveria repercutir também para esses sistemas terceiros que baixam essas informações e disponibilizam em seus sistemas. Então, e do mesmo modo que e também ele sugere que, do mesmo modo que esse dado é disponibilizado publicamente pelos tribunais com determinada finalidade e também boa-fé e interesse público, as empresas, ao consumirem essas informações e disponibilizarem, deveriam também atender a essa mesma finalidade para a qual os tribunais disponibilizaram essa informação. Então, o juiz entendeu que, se a própria finalidade não era expor as pessoas, até em virtude de ser proibido o tribunal pesquisar pelo nome das partes em processos trabalhistas, essa empresa também não poderia fazer.
Então, agora recapitulando, né, a gente passou pelos litígios, um pouco do resumo das legislações que são mencionadas geralmente. Então, temos a LGPD, que é o artigo 7º, temos essa resolução do CNJ, que é 121, também muito importante e muito pertinente esse tema. Temos a lei também do processo judicial eletrônico, que é 11.419, e acaba também reforçando esse aspecto de por que esses dados são disponibilizados publicamente, e alguns juízes acabam resgatando essa lei para mencionar em seus argumentos. E a própria Constituição Federal, já no sentido contrário, quando a gente quer permitir essa publicidade, que as empresas consumam essas informações, acabam sempre se embasando no artigo 5º da Constituição Federal. E também muito pertinente esse tema, e o que a gente vê de mais interessante é quando esses casos chegam no Supremo Tribunal Federal, que é quando vira uma repercussão geral. Então, por que esse tema, e principalmente no debate de hoje, por que é tão interessante analisar esse tema de repercussão geral no STF? Justamente porque essas empresas que estavam sendo prejudicadas por esses litígios e também a falta de segurança jurídica sobre a decisão, ou seja, podemos ou não processar essas informações, podemos ou não disponibilizar publicamente. Em alguns estados, essas empresas estavam sendo condenadas, em outros, elas estavam sendo inocentadas. Então, havia uma grande insegurança jurídica sobre como essas empresas podiam lidar com essas informações, até pela diversidade de decisões judiciais existentes. Então, esse tema foi solicitado que fosse para o STF, o STF até aceitou a repercussão geral, mas ainda não há uma decisão sobre o que o STF entende que seja possível. Então, até vai ser muito interessante acompanhar como o STF vai julgar esse tema, e a gente finalmente vai ter uma decisão que vai valer até para os tribunais estaduais, sobre como isso vai ser conduzido até nos próximos anos. Então, entra novamente nesse tema, né? A gente não está, essas empresas não estão até falando de processo de segredo de justiça, elas querem um entendimento consolidado, né? Então, uma uniformidade do entendimento sobre a possibilidade de divulgar essas informações. Então, até a tese jurídica que essas empresas estão solicitando considerar a licitura da divulgação por provedor de aplicações, internet de conteúdo de processos judiciais em andamento ou findos que não tramitem segredos de justiça e nem existe obrigação jurídica de removê-los. Aí entra mais um ponto, já finalizando até para não me adiantar muito, justamente pela dificuldade deles atenderem também tantas requisições para remover conteúdos que eram o nome das partes envolvidas. Então, eles estão buscando essa tese, então permitindo esse processamento, essa disponibilização, e também que não sejam obrigados a remover o nome das pessoas que se sintam prejudicadas com a existência desse nome delas nesse sistema de busca de empresas privadas. Então, um tema bem interessante, muito pertinente ao que a gente está discutindo hoje. E como conclusão, né, considerando até o estado atual, antes até mesmo do STF se pronunciar, até porque a gente não sabe quanto tempo o STF vai demorar para julgar essa ação, mas considerando os litígios atuais e o que as empresas precisam cuidar para não ter mais litígios, eu faria algumas recomendações. A primeira delas é considerar não somente a LGPD de forma isolada, mas também as legislações correlatas, principalmente porque nessas legislações correlatas há menção sobre como devem ser tratados alguns tipos de processos. Como a gente viu, os processos trabalhistas, os próprios tribunais já têm essa limitação, e esse entendimento dos tribunais poderia ser aplicado às empresas privadas. Ainda a questão também dos dados sensíveis, né? Então, em muitos processos judiciais que a gente viu, nem envolve a questão da existência de dados sensíveis, mas se no caso de ocorrer, é um grande problema essas empresas privadas estarem baixando essas informações dos tribunais e reproduzindo em seus sites terceiros. Mas também eu vejo como um grande desafio técnico. Então, como identificar todos os dados pessoais sensíveis que podem constar
essas sentenças judiciais, esses acórdãos, e remover ele de forma automatizada. Sempre há uma taxa de erro, né? Então, o que o software não vai identificar como sensível. E até qual essa taxa de erro que é aceitável. Então, também é um grande desafio técnico, até em virtude do grande volume de informações que os tribunais possuem. E outro aspecto também é a questão da finalidade, isso é muito mencionado na própria LGPD, né? Então, qual é a finalidade desses sistemas terceiros que processam informações dos tribunais? Esses dados processados estão dentro da finalidade considerada ou eles extrapolam a finalidade? Também é algo para se pensar. A questão do consentimento, conforme o próprio artigo 7º da LGPD, é dispensado o consentimento para dados públicos, isso não há muita discussão nesse sentido. Temos também dados sigilosos, esse é um outro ponto também que eu, em específico, não achei litígios, mas eu sei que existem, que é a lei prevê alguns tipos de dados são sigilosos, mas infelizmente o nome dessas pessoas que deveriam estar anonimizados acabam sendo mencionados no inteiro teor da decisão. E essas pessoas, até no site do tribunal, dificilmente alguém localiza essa pessoa, mas quando esse dado é indexado pelo Google, esse processo que deveria a pessoa não ser identificada facilmente acaba sendo identificado. Isso gera grandes transtornos, né, principalmente dependendo de alguns tipos de crimes que a pessoa faz parte, principalmente quando é uma vítima. E isso é um grande, prejudica muitas pessoas, mas também, em contrapartida, para quem lida com a parte técnica, é um grande desafio técnico identificar quando, de forma automatizada principalmente, né, quando esses dados sigilosos foram mencionados no inteiro teor. Então, muitas vezes, o nome da pessoa não consta no inteiro teor, mas o juiz caracteriza aquela pessoa de um modo que a pessoa com posse de poucas informações consegue descobrir a quem se refere aquela decisão. Então, mesmo tendo o nome da pessoa transformado numa sigla, pelo modo como o inteiro teor da decisão foi publicado, as pessoas conseguem identificar até quem se refere. E, por fim, como boas práticas, né, sempre considerando a possibilidade técnica, isso dificulta muito a aplicação da própria lei e considerando todos os aspectos éticos, a gente precisa avaliar tanto a possibilidade técnica quanto a finalidade dos serviços e sempre que possível adotar o princípio da minimização de dados. Então, qual a finalidade do sistema que ele foi criado? A gente precisa disponibilizar todas as informações que possuem ou somente alguma delas seriam suficientes? Então, é algo sempre para ser ponderado e colocado na balança, até para a gente conseguir fornecer um serviço muito interessante, com muitas informações, mas também não expor as pessoas, principalmente com esses dados sigilosos ou dados pessoais sensíveis e que podem prejudicar as pessoas nesses aspectos. Mas, com a decisão que o STF venha a julgar no futuro próximo, boa parte dessas boas práticas já vão ser orientadas pela essa própria decisão do STF. E queria pedir desculpa por ter me estendido o meu tempo e fico aberto para o debate. Muito obrigada.